isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor nos fez uma família. Ah, Deus, o mais difícil não é passar por desafios, dificuldades, essas tormentas, esses enfrentamentos, né? A tua palavra diz, Pai, que haveriam tormentos, terremoto, enchente, e guerras e violência, mas seria impossível passar por tudo isso sozinho. Mas o Senhor nos fez uma família, o Senhor faz o homem solitário viver em família. Então muito obrigado, porque no dia da dificuldade é a oportunidade do encontro, no dia da necessidade é a oportunidade da mesa. O Senhor não permitiu a fome sem antes preparar a mesa. Há uma mesa preparada e nós queremos ser aqueles, ó Deus, que dispõem, que colocam sobre a mesa tudo que o Senhor tem colocado na nossa vida como suprimento. Queremos assumir de forma responsável essa vocação e esse ministério de abençoar outros com tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, de não lamentar, mas de assumir a responsabilidade. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, amados, o que eu quero compartilhar com vocês como princípio, né? Como desculpa aí, de vez em quando a imagem tremer aí, mas é porque eu estou segurando na mão aqui, eu estou trabalhando sem tripé aqui hoje. E o princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, é sobre o princípio da intercessão. Da intercessão. E aí a gente entender e significar isso de forma própria. Amém? O que significa de fato intercessão? Porque muitas vezes a gente está significando intercessão como súplica, como lamento, né? E não é bem isso, tá bom? E a gente quer compartilhar. Então aqui em Isaías, no capítulo 6 de Isaías, há o registro, né, do encontro de Isaías com a glória de Deus. Quando Isaías vê a glória de Deus, né, então ele diz assim no capítulo 6 de Isaías, no verso 4: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. Então quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou, eu estou lascado agora, vou morrer. Por quê? Eu estou perdido. Então está aqui, ó, na versão linguagem de hoje, ai de mim, estou perdido. Ou seja, ai de mim, estou lascado. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ver a glória de Deus nos traz clareza a respeito da nossa miséria humana, né? E ela de fato mostra a nossa fragilidade, a nossa corrupção e o nosso pecado. Mas então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou minha boca e disse, eis que essa brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Em nome de Cristo Jesus, amados, eu ainda sinto assim, eu preciso assim insistir nisso aqui nas nossas conversas, é que às vezes nós estamos tratando o problema errado. Nós estamos tratando essa questão, a gente está muito focado na questão do pecado para ser aceito, né? E não na remoção da iniquidade para poder assumir a responsabilidade. Então o nosso pecado foi perdoado, a cruz de Cristo declara. Então é isso que o serafim está dizendo lá para Isaías. Isaías, aquilo que era contra você, aquilo que te impedia, aquilo que te impossibilitava de cumprir o seu propósito, foi tirado, foi removido, você está perdoado. E aí ele diz assim, ele tocou e foi tirado. Depois disso, ouvi do Senhor. Então agora ele está ouvindo de Deus diretamente. E o que ele ouve de Deus? A quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós estamos aqui no capítulo 6 de Isaías, do verso 4 até o verso 9. Então ele disse, vá e declare a esse povo, né? Quem irá por nós? Amados, eu estou convencido, e a gente está insistindo nisso aqui nas nossas conversas, que o nosso grande desafio na nossa relação com Deus não é nos fazermos ouvir, mas é ouvi-lo.
Em nome de Cristo Jesus, um dos sinais da nossa imaturidade é que a gente ainda está buscando a Deus pelo poder que Ele tem de nos ajudar e resolver nossos problemas, e não para conhecer a vontade dEle estabelecida para a nossa vida. Então a gente ainda insiste em buscar a ajuda do poder e não em conhecer a vontade, sendo que o segredo da vida não está em usufruir de mais poder, mas em conhecer a vontade. E a vontade de Deus é que, uma vez que o nosso pecado é perdoado e a nossa iniquidade é tirada, a vontade de Deus é que nós, como filhos maduros, possamos assumir a responsabilidade. Deixa Deus ministrar algo ao nosso coração aqui, porque a gente vai falar de algo aqui que é muito sutil na nossa vida. É muito sutil. Às vezes a gente confunde murmuração com intercessão. E às vezes nós não estamos numa postura de quem intercede. Nós ainda estamos na postura de quem lamenta. Sem perceber, a gente conversa com Deus como quem lamenta a sua infelicidade e espera que Deus libere poder para nos livrar do nosso infortúnio. Então muitas vezes a gente não está orando pelo marido, não está orando pela esposa, não está orando pelo filho, pela igreja ou pela sociedade. Muitas vezes a gente está na forma de uma suposta oração, a gente está devolvendo para Deus uma vida que nos torna infelizes. É uma forma de dizer para Deus que Ele errou, ou que Ele não está atento. Então a gente está usando o nosso tempo de oração para converter Deus. O Tiago fala sobre isso na sua carta, quando ele diz assim: o problema de vocês não é que vocês não pedem. O problema nosso é que nós pedimos mal. Então não está faltando súplica, não está faltando pedido. Só que nós estamos sempre pedindo a nossa própria felicidade. Sem perceber, nós não estamos pedindo orientação de Deus para como lidar com uma pessoa difícil. Nós estamos pedindo que a pessoa deixe de ser difícil para a nossa vida poder ficar melhor. Estamos entendendo isso ou não, amados? Por isso, eu poderia estar aqui com a camiseta do Missão Amazonas, poderia estar aqui com um crachá do Ilumina, poderia estar aqui com um colar do Missão África, mas na minha bagagem aqui eu trouxe o boné do Somos Todos Gigantes, porque o Somos Todos Gigantes é uma das tantas formas que Deus nos ensinou e usou para nos ensinar a respeito de não lamentar uma situação, mas assumir a responsabilidade dela. E aí, eu na liberdade que eu tenho com o Marlos, na liberdade que eu tenho com a casa dele, ele está aqui junto com a gente, e que eu tenho com o Gabriel, um amigo. Gabriel é um amigo, um homem que Deus tem usado hoje nesse desafio, né, do Somos Todos Gigantes, uma referência para a nação. O Gabriel hoje está com 12, 13 anos, né, e é um homem engajado. E na liberdade que a gente tem, foi muito essencial na minha vida quando Deus nos disse que nós estaríamos recebendo um anão na nossa relação familiar. Porque foi aí que eu me dei conta de que há alguns problemas na nossa vida que eles não têm como ser resolvidos. Nós temos que assumir a responsabilidade das implicações deles. Porque até então, quando eu lidava com algumas situações, então eu pensava, bom, se alguém tiver paralítico, a gente pode orar para que ele volte a andar. Alguém tiver cego, eu posso orar para que ele volte a enxergar. Até que eu estava diante do Gabriel e me dei conta de que eu tinha agora uma dificuldade para conversar com Deus. O que eu iria pedir para Deus? Que o Gabriel crescesse? Que ele deixasse de ser um anão?
Diga para mim. O que eu ia pedir para Deus? Ou eu ia lamentar o fato de que dele ter nascido assim, sabendo de todas as dificuldades que ele iria enfrentar na vida. E aí eu diria para Deus assim: bom Deus, o Senhor errou. O Senhor colocou para nós um problema que agora fica difícil a gente resolver. Mas aí foi que eu entendi que Deus não está querendo nos ensinar a ter poder para resolver os problemas. Mas Deus está querendo nos ensinar a ser pessoas maduras o suficiente, responsáveis o suficiente, amorosas o suficiente para assumir a responsabilidade deles. Amém, meus irmãos? E aí foi que eu comecei a perceber que às vezes nós estamos colocando o nosso foco na referência errada. Por exemplo, quando Deus está contando a história desde a criação, Ele criou o homem e mulher os criou, tirou lá a mulher de dentro do homem, fez aquele casal perfeito, né? Eu costumo dizer que Adão e Eva eram tão perfeitos que eles não tinham umbigo, né? Então tem muita gente que acha que as coisas estão dando errado. Existe a ideia, está dando tudo errado porque você está aí, você tem um karma, você tem uma maldição hereditária. Tá bom. Qual era a maldição hereditária que pesava sobre Adão e Eva? Às vezes você está sofrendo aí porque falta estrutura, você está indo no lugar errado, você está ouvindo a pregação, o pregador da sua igreja não é. Tá bom. O Adão e a Eva frequentavam uma igreja que tinha culto todo dia. E o pregador era Deus. Só 2 membros. Uma igreja com 2 membros, o pregador era Deus, num jardim. Para não dizer que tinha que pegar trânsito, que pegou lotação, que o ônibus quebrou, faltou dinheiro. Não. Uma condição idealizada, e dentro dessa condição idealizada, esse homem e essa mulher caíram. E aí às vezes a gente fica focado na queda deles, pensando o que poderia ter sido feito para eles não caírem. E talvez a questão não é essa. Talvez nós estejamos olhando para a figura e a referência errada. Porque a palavra de Deus diz que Deus estaria fazendo uma imagem à semelhança dele. Então nós não temos que olhar como se nós fôssemos à semelhança de Adão. Nós temos que olhar para a nossa vida à semelhança de Deus. Eu tenho que entender minha vida, entender o que Deus está querendo formar em mim e o que Deus está querendo revelar através de nós, à semelhança dele, por isso que é arraigado em amor. E aí a semelhança de Deus em condições ideais, em que ele não tinha feito nada de errado, em que ele fez tudo. Deus fez a parte dele, ele vinha todo dia, cumpria suas obrigações, nunca faltou, nunca chegou atrasado, nunca faltou louvor no culto, a banda não era ruim, ele nunca errou na mensagem, Deus nunca se equivocou, nunca pregou uma mensagem fraca. No entanto, quando tudo deu errado, Deus não lamentou, nem murmurou, mas ele assumiu a responsabilidade. Ele fez um sacrifício de um cordeiro e cobriu a vergonha daqueles homens. Cobriu a vergonha do Adão e da Eva. É aí que está a referência. A referência não está num mundo perfeito que de repente entrou em colapso e a gente ficar olhando por que esse mundo entrou em colapso. Porque talvez essas perguntas nunca serão devidamente respondidas e nunca as coisas estarão. Jesus diz: nesse mundo tereis aflições. E agora sim eu percebo lá em Cristo Jesus que ele não veio para resolver todos os problemas, nem para corrigir tudo e nem bater na cabeça de todo mundo e dizer assim: pronto, agora você nunca mais. Ele não deixou, ele não formou, ele não gastou 3 anos formando um grupo de discípulos que não fossem falhar, mas ele deixou um grupo de homens que, a exemplo dele, nunca recusassem o privilégio de assumir
a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. É isso. Então, perceba o tanto que isso é sutil. Quando você está orando, quando você está orando, quando você está orando, daqui para frente você vai prestar atenção nisso. Quando você está orando, você está lamentando a família que você tem, na expectativa de que Deus dispense o poder dele e te dê a família que você merece. Ou você está buscando em Deus sabedoria e orientação em como assumir essa família difícil, fazendo aquilo que é a sua responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade, para que Deus possa, então, confirmar isso ou te livrar disso. Mas nós nunca vamos experimentar o livramento sem antes assumir a responsabilidade. Deus não quer que você devolva para Ele a responsabilidade. Deus nos perdoa o pecado. Deus não disse para o Isaías: bom, Isaías, agora você está purificado, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi tirado. Agora, menino, você não sabe o que está te esperando. Agora que você foi perdoado, agora que você entrou na unção, agora que você está na igreja da bênção, menino, tudo na sua vida vai funcionar. Você vai ver a mulher que você vai ganhar agora, os filhos que você vai ter agora, você vai ver. Agora a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque agora que você está liberto, você tem que ver o que está te esperando. E eu vou te falar uma coisa, mano. Agora que a gente está perdoado, agora que a nossa iniquidade foi tirada, sabe o que está nos esperando? Tudo aquilo que não funciona. Agora sim. Agora sim, finalmente, a gente pode ter parte com Deus e assumir a responsabilidade. A gente vai deixar de ser um problema a mais para ser uma solução a mais. E não para ficar trazendo mais problemas como se essa fosse a nossa necessidade. Não. Agora não é mais isso que conta. Agora o que conta é que nós temos parte com Deus e junto com Ele nós podemos assumir a responsabilidade. Foi esse o grande dilema de Jesus na cruz. O grande dilema de Jesus na cruz é que lá no coração dele ele estava angustiado por um problema que não foi ele que causou. Nem isso. Nem isso, não foi ele que causou. E a grande pergunta seria: bom, e agora? E agora? Agora eu vou dizer: Deus me deu o que eu mereço, ou eu vou assumir contigo a responsabilidade? Então ele disse: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus não é usufruir o seu poder. A glória de Deus é compartilhar a sua responsabilidade. Sabe o que esses passarinhos que estavam cantando desfrutam? Eles desfrutam o poder de Deus. Mas sabe o que eles não são capazes de compartilhar? Eles não são capazes de compartilhar a responsabilidade. Se você está com crise de achar que está tudo errado, olha para os passarinhos e, em desfrutando o poder, comece a compartilhar a responsabilidade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o princípio que a gente queria compartilhar. Olhar para a imagem de Deus, olhar para Cristo na cruz. E lembrar, eu queria que depois vai meditar sobre isso. Vai meditar sobre isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo falando sobre isso, ele diz assim: cuidado, para que entrando num processo de murmuração,
vocês não sejam engolidos pelo adversário. Então, amados, uma das coisas que impediu o povo de entrar na Terra Prometida é porque, olhando para a promessa, ela não satisfazia suas expectativas. E eles achavam que era Deus que tinha que corrigir aquilo até dar para eles a terra que eles mereciam. E aí eles murmuraram. E às vezes a gente, sem perceber, nós estamos murmurando a respeito de coisas que Deus entregou para a nossa vida, para que a gente compartilhasse com Ele dessa responsabilidade. E aí aquele povo começou a lamentar e murmurar, e não entraram. Não entraram por quê? Porque Deus acabou não ouvindo os pedidos deles e não dando para eles a terra que eles mereciam. Quem entrou? Sabe quem entrou? Entrou lá Josué e Caleb, que disseram: essa terra tem problemas, tem gigantes, tem dificuldades, vai ter muita luta, muito enfrentamento, mas é a terra que Deus nos prometeu, bora lá assumir a responsabilidade dela. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um bom domingo, uma boa semana. Compartilhe, comungue conosco, vamos conversar, veja aí qual que é a sua dor, o que te incomoda, e não lamente. Há alguma coisa te incomodando, não lamente. Provavelmente aquilo que está te incomodando é algo que Deus levantou você para assumir a responsabilidade. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Paulo Júnior, eu vejo esse problema e essa coisa me incomoda. Eu falo: bom, ótimo, se isso está incomodando você, então agora nos oriente a respeito de como nós vamos ajudar você a assumir a responsabilidade sobre isso. Amém? Afinal, não é mesmo, Gabriel? Somos todos gigantes. Glória a Deus, um forte abraço para todos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão, o testemunho, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Oh Deus, guarda os nossos irmãos, a nossa família ali, Moçambique, Senhor, sustenta a esperança da nossa gente, guarda do mal todos os irmãos que estão nesse empenho ali na região Amazonas, e sustenta esses irmãos que mais do que receber comida e alimento, aqueles irmãos ali também estão recebendo esperança, sinal, testemunho, eles não estão sozinhos, e assim serão renovados no seu compromisso de trazer luz à terra, Pai. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Uma semana para todos, até amanhã, se Deus quiser. Eu queria terminar esse negócio aqui de reflexão, que a gente possa, sei lá, falando nossa publicação e uma convocação para amanhã, às 19h30, amanhã, dia 25, 19h30, vamos ter um papo sobre pedagogia. Vamos apresentar uma oportunidade, uma possibilidade de você agregar instrumento de pedagógica no desenvolvimento da sua vocação. Deixa eu te dar isso. Pronto, então participa lá com a gente, tá bom? Amanhã, dia 25. Então nós vamos bater papo e vamos apresentar para você algo prático que você pode agregar todas as áreas. Nós estamos esse esforço da UniFG, com a nossa participação lá no nosso empenho, um esforço de disponibilizar conteúdo oficial, prático, pedagógico, aplicado à sua área de atuação, qualquer seja ela, tá ok? Então, forte abraço, até amanhã, se